O Poço. O Poço está aí como o novo queridinho da Netflix. Pelo menos aqui no Brasil, o filme acabou fazendo bastante sucesso e existem coisas dentro desse filme que podem explicar o porquê de todo esse sucesso. Apesar de ser um filme considerado assim cultico, enigmático e cheio de metáforas, ele é um filme popular. É um filme popular, não é um blockbuster fácil de entender, mas ele acaba se tornando popular pelo fato de estar abordando uma temática de forma muito direta e de forma muito gráfica e com vários socos no estômago, coisa que geralmente o telespectador tende a aceitar com facilidade. O Poço é um filme onde, como todo mundo já viu, se passa em uma prisão vertical, onde tem um sistema muito diferente de alimentação. Uma plataforma sai do nível 0 com muita comida uma vez por dia e vai descendo até o último nível. E a partir disso ele tenta construir a ideia de que o ser humano ele é um ser humano sem humanidade e que mostra aquele velho ditado em que as circunstâncias fazem a pessoa. Ele foca em um protagonista que a princípio tem muitos princípios, e muita, como é que se diz, que se preocupa com o próximo. Mas no decorrer do tempo a gente percebe que ele vai se mutando, que a cada nível em que ele vai estar, ele acaba se entregando àquela situação dentro daquela prisão. Ou seja, a princípio, quando o protagonista entra dentro do poço, ele se preocupa com o que está acontecendo, ele se preocupa em tentar racionar comida para que as pessoas de baixo tenham mais comida. E com o tempo ele passa a perceber que toda a sua empatia e todos os seus princípios não vão levar ele a lugar nenhum. Muitos dizem que o Poço ele critica o capitalismo. De fato, ele traz uma crítica ao capitalismo, mostrando que quem está em cima é mais egoísta, quem está em cima tem mais abundância de comida e acaba não se preocupando com quem está embaixo. De fato, isso é o sistema capitalista. Quanto mais em cima você está, menos você se preocupa com quem está embaixo. Quanto maior a sua classe social, menos você se preocupa com os pobres. Isso, de fato, realmente acontece quase em 100% dos ricos no mundo capitalista. Mas o filme também traz uma crítica ao socialismo, porque ele mostra que a humanidade não está preparada para o socialismo. Na parte em que o filme tenta mostrar como o protagonista tenta racionar a comida e tenta dividir, ele mostra que o protagonista simplesmente não consegue, porque o ser humano é egoísta e ele acaba partindo para a força. Ou seja, no final, quando ele entra naquela ilusão de que pode causar uma revolução lá dentro, ele sobe em cima da plataforma e tenta racionar a comida entre todos os níveis e percebe que as pessoas não estão nem aí para essa racionalização. Ele acaba usando a força para tentar fazer com que as pessoas aceitem esse racionamento de comida, aceitem essa divisão. É o que acontece em muitos países socialistas, totalitários, onde o socialismo é imposto à força através de autoritarismo. O filme ele versa muito sobre a desumanidade, como o ser humano é desumano. Ele é uma crítica não ao capitalismo, não ao socialismo, ele é uma crítica ao ser humano. Ele é uma crítica a como o ser humano não é perfeito e como o ser humano ele se perde de acordo com o meio em que ele vive. Muita gente reclamou que o filme tem um final ruim. A maioria das pessoas que reclamam de final de filme simplesmente ou não entendem
ou esperem um final feliz. Realmente é um final muito metafórico, um final sem explicação alguma. Mas o final, ele pode trazer entre diversas interpretações. A minha interpretação é que depois de 4 meses dentro daquela prisão, o protagonista entrou em uma ilusão de que conseguiria fazer uma revolução ali. Chamou um colega e tentou fazer essa revolução. No final, essa revolução acabou dando errado, não serviu de nada e ele acabou morrendo. Aquela parte no final onde ele sai com o seu primeiro colega de cela mostra em que ele acabou morrendo, e a ideia de que a menina seria uma mensagem, tudo não se passava de uma ideia ilusória na cabeça dele. Bom, O Poço é um filme que tem um roteiro bastante elaborado, porém um pouco mal produzido, um pouco mal executado. Ele poderia ter sido bem melhor. Ele poderia ter abordado melhor as temáticas que ele se propôs a abordar, e ele acaba não me impactando muito. Eu acabo não me impactando muito pelo filme O Poço, apesar de eu ter gostado do filme, e o impacto em mim foi muito pequeno, porque as narrativas de cada personagem, o desenvolvimento de cada personagem ali é uma coisa muito rápida. O que te prende naquele filme é o tema e a curiosidade de saber o que vai acontecer no final. É isso que acaba te prendendo muito no filme. Não é nenhum personagem que te conquista, não é nenhuma história que te conquista, porque todos os dramas, todos os conflitos são resolvidos de forma muito rápida e muito sem explicar o porquê e como esses conflitos foram resolvidos. Esse, para mim, é o grande problema do filme. E é um filme que deveria ser passado no cinema. Eu acredito que não é um filme para streaming, não é um filme para se assistir na TV, porque é um filme muito gráfico. É um filme onde o visual dele faz muita diferença. É um filme com um cenário pequeno, é um filme fechado, que dá aquela sensação de claustrofobia. E se você estiver dentro de uma sala de cinema assistindo esse filme, eu acho que a experiência seria muito melhor e talvez te impactaria mais ainda. Mas é um bom trabalho para o primeiro trabalho do diretor, que eu não vou falar o nome porque eu simplesmente não sei falar, é um nome espanhol, mas é um bom trabalho para o primeiro trabalho do diretor e para um filme espanhol que eu particularmente não gosto muito de filmes espanhóis com boas atuações. E ele tem lá a sua abordagem, tem a sua temática, tem o seu jeito de começar e terminar, e ele acabou encantando as pessoas. E é um filme assistível que eu indico para todos vocês assistirem.